Oi, eu sou o André. Eu vim falar sobre o trabalho um de organização de arquivos, que é complementação do trabalho introdutório, né? A gente adicionou as funcionalidades 7, 8 e 9, que estão aqui dentro do nosso trab.c. Ele é basicamente um switch case. A gente lê ali qual funcionalidade precisa ser executada e direciona aqui com o switch case. Eu vou falar um pouquinho sobre as funcionalidades 7 e a funcionalidade 9. E a funcionalidade 7 é a de criação do arquivo de índice a partir de um arquivo binário, né? A partir do arquivo de dados, né? Binário. Então aqui a gente inicializa o cabeçalho, depois a gente vai percorrer o arquivo de dados, lendo registro a registro e inserindo esses registros no arquivo de índice. A funcionalidade 9 faz a inserção de registro tanto no arquivo de dados quanto no arquivo de índice, né? É, então, para cada uma das inserções, a gente lê os valores dos campos do registro e a gente insere esse arquivo, esse registro, tanto no arquivo binário quanto no arquivo de índice. A gente tem a nossa auxiliar.c, que é onde estão a maior parte das funções auxiliares, e aí as novidades, né, nesse arquivo são o escrever cabeçalho BT, que faz a mesma coisa que o escrever cabeçalho, só que a gente passa um ponteiro para o cabeçalho da árvore binária, do arquivo de índice. Além disso, a gente tem o escrever registro BT, que simplesmente chama a função de inserção na árvore B. A gente tem aqui a struct do cabeçalho, que segue a especificação do trabalho, e também a struct das páginas, né, dos nós da árvore B. Eu vou falar sobre o inserir índice, e ela é responsável por comandar a inserção na árvore B. Então, caso a árvore esteja vazia, ele vai criar um nó raiz e vai inserir dentro do nó raiz. Caso contrário, ele vai chamar essa função de inserir recursivamente. Ele retorna 1 caso tenha que haver alguma promoção, e ele retorna 0 caso não haja nenhuma promoção, caso a inserção seja feita sem promoção. Então, como eu disse, essa é a função que vai descendo recursivamente até chegar na nova folha, verifica se é ali que deve acontecer a inserção, caso seja, ele já insere. Caso tenha que fazer um split, ele chama aqui a função de split, e ele retorna 0 caso não tenha que haver promoção e 1 caso haja promoção. Essa função BT dividir nó é a que é responsável pelo split. Ele certifica de que é sempre o nó que está sendo inserido vá para o nó à direita e que caso esteja um número ímpar de chaves a partir dessa inserção, que o nó da esquerda fique com mais chaves do que o nó da direita. Função inserir em nó simplesmente insere uma chave junto com o offset do registro numa página da árvore B. O obter posição calcula em qual posição uma chave deve ser inserida. O BT alocar nó é a função responsável por reservar um RRN para um novo nó e ela também comanda a questão da pilha de removidos, né? Caso a pilha esteja vazia, caso o cabeçalho topo seja nulo, ele vai inserir no próximo RRN, caso contrário, ele vai inserir no cabeçalho topo. BT escrever nó, que vai lá no arquivo de índice e de fato dá os F-writes, e o ler nó vai lá no arquivo de índice, ele lê e atribui aqui nesse ponteiro para nó. O BT e nó inicializar, ele inicializa aí um nó com os valores default. Oi, eu sou o Eduardo e continuando a explicação do André, eu vou falar sobre as funcionalidades 8 e 10. Então, vindo aqui para a funcionalidade 8, ela começa normalmente deixando os arquivos como inconsistentes e após isso a gente vai procurar se algum dos critérios usa a chave primária código de estação, porque a partir disso a gente pode acessar o arquivo de índice via árvore B. Então, aqui no critérios.c, a gente tem essa função auxiliar critério obter o código de estação, que vai verificar se um dos critérios realmente é a chave única. Então, se ele for encontrado, a gente vai chamar essa função recuperar registro índice, que é a função principal, contida no bt.c, que ela somente vai percorrer os nós da árvore até achar o nó correspondente com a chave, e ele vai retornar o offset desse nó. A partir disso, a gente consegue dar um fseek diretamente para o registro no arquivo de dados com esse offset e assim a gente otimiza muito a busca, que ao invés de ser O de n, vira O de log n. Falando sobre a funcionalidade 10 agora, ela remove logicamente os registros do arquivo de dados e de índice de acordo com os critérios de busca informados pelo usuário. Ela começa do mesmo jeito, nós abrimos para escrita, deixamos o arquivo como inconsistente, mas depois que a gente analisa o registro que deve ser removido a partir da própria função de busca, implementada na funcionalidade 8, né, usada lá, a gente vai e aqui embaixo nós temos duas funções principais.
a remover registro lógico, que está aqui no auxiliar.c. Ela somente vai no arquivo de dados, pega o registro correspondente, marca ele como removido e atualiza o topo. E a função principal da funcionalidade 10 é a remover registro índice, porque como a nossa árvore é de ordem 4, cada nó tem que ter no mínimo uma chave. Caso ele seja zerado, a gente tem vários casos de underflow que devem ser tratados. Então, nessa remoção, ela chama a função remover recursivamente, que vai descendo pela árvore, e nessa função auxiliar, nós temos três casos. Caso a chave esteja em uma folha, ela pode ser removida diretamente, sem nenhum problema. Mas se ela estiver em um nó intermediário, ela tem que ser substituída pela sucessora, que é o menor filho da árvore, da subárvore direita. E o terceiro caso é que, caso ela não esteja nesse nó, a gente tem que ir percorrendo, continuar percorrendo a árvore. Mas mesmo assim, nós temos que corrigir pelos casos 2 e 3 o underflow da árvore, do nó. Então, nessa função corrigir underflow, nós temos quatro casos. A redistribuição à esquerda e à direita, mas se isso não for possível, a gente vai para a concatenação, que é a fusão de nós. Porém, tem um caso especial que se a concatenação, a fusão, for se propagando até a raiz da árvore e ela ficar sem nenhuma chave, após a remoção dela, no caso, a gente tem a diminuição da altura da árvore. Aqui embaixo, como a remover registro índice, ela escreve no cabeçalho também, com os campos removido e próximo, a gente tem que dar um fseek diretamente para o próximo registro válido, para que a leitura de várias remoções sequenciais não se perca. Então, isso aqui é tratado nessas linhas. E após isso, a gente vai, por fim, né, recalcular o número de estações, número de estações pares e fechar os arquivos mantendo eles consistentes e apresentar o binário na tela, assim como as outras funcionalidades. E a partir disso, a gente tem uma remoção segura que trata qualquer caso de borda.